Boa tarde, colegas, tudo bem? Meu nome é Simone Becker, eu sou controladora geral adjunta. Queria dar as boas-vindas, né, a todos na 8ª roda de ouvidoria. Dar as boas-vindas aos servidores da ouvidoria geral, das demais diretorias da CGE, aos ouvidores setoriais e seccionais. Não sei se todos sabem, não sei se tem ouvidores novos aqui, colaboradores novos, mas a nossa rede é composta de 22 setoriais, 27 seccionais, 371 unidades administrativas, 445 colaboradores, né? E nós temos uma grande rede formada de colaboradores, e também nós temos aí uma participação muito grande na sociedade, porque recebemos, né, 34.441 manifestações ano passado, 4.417 demandas de pedido de lei de acesso à informação. Então, a gente vê o potencial que tem a ouvidoria, a importância da ouvidoria para a sociedade, né? Também gostaria de aproveitar esta roda para agradecer a Marina. Não sei se todos já sabem, mas a Marina, ela deixou o cargo de ouvidora geral, né? Ela é auditora do Estado, né? Ela fica na ouvidoria, dando apoio à ouvidoria, mas ela não está mais como a ouvidora geral, né? Então, agradecer por todo o trabalho que ela desenvolveu na ouvidoria, né, nesses importantes anos aí que ela ficou à frente da OGE. E eu queria também apresentar a vocês o novo ouvidor geral, que é o Flávio Silvim. Na sequência, ele vai falar um pouquinho para vocês o conhecerem, né? E dizer que eu já passei pela ouvidoria, então reconheço a importância que tem, né, para o Estado. Dizer que a gente, como, digamos assim, novidade, a gente tem um trabalho de recategorização de assuntos, né? Está sendo conduzido ali pelo Guilherme, pelo Américo, pela Iali. Esse projeto é muito importante, porque aproxima cada vez mais a ouvidoria do foco gerencial, né? Então, é importante realmente que tenha esses assuntos recategorizados para que o gestor tenha informações mais organizadas para a tomada de decisões, né? Então, neste assunto, neste trabalho que está sendo feito nos órgãos, já agradecer a parceria aí dos ouvidores do Detran, da PCI, da educação, né? Dizer que a gente está avançando aí na sequência para outros órgãos, né? Então, já agradecer aqueles que já finalizaram o trabalho. A gente está fazendo muito pelo critério de quantidade de manifestações, né? Então, vamos chegar aí a todos os órgãos e vamos fazer esse importante trabalho aí de recategorização dos assuntos, né? E dizer para vocês também que a gente tem se empenhado muito na modernização do sistema de ouvidoria, né? É complicado, assim, a parte de licitação, né? Ou, enfim, as decisões que precisam ser tomadas. A CGE hoje ela não tem uma gerência de tecnologia, então a gente depende aí dos serviços compartilhados da administração, mas a gente está na nossa pauta aí como assuntos prioritários da CGE, a gente trabalhar nessa modernização do sistema e né, se tudo der certo aí, vai dar, a gente nos próximos meses, né, o Américo está aí, né, Américo? Vai dar certo, né? E a gente vai avançar muito na questão da modernização da ouvidoria, né? Para transformá-la em algo ainda mais, além desse trabalho de recategorização dos assuntos, com o sistema poder ainda dar mais possibilidades para que a ouvidoria tenha essa função importante aí gerencial, né? De informações para o gestor. E eu quero agradecer já, né, a nossa palestrante da tarde, a delegada
da Polícia Federal, Mariane Pires Everton, dizer para vocês que essa palestra ela foi muito bem escolhida, né? Porque a delegada tem muito a dizer para a gente, porque justamente o tema da palestra é a ouvidoria como instrumento de gestão da Polícia Federal, e foi um case vencedor aí do 5º concurso de boas práticas da Rede Nacional de Ouvidorias, né? Então, já agradecer a delegada, a gente tem sempre buscado, né, parceiros aí, principalmente CGU, demais órgãos aí do federais, que a gente tem muito também a aprender. Então, agradecer a ela por ter aceito o convite. E, então, fico sempre à disposição aqui no gabinete da CGE, né, para o que precisarem. Passo a palavra agora para o novo ouvidor-geral, Flávio Silvino, para ele se apresentar aí para vocês e falar um pouquinho aí da trajetória dele. Boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de todos também na roda. Eu venho da Secretaria da Fazenda, né? Sou analista, eu era analista lá. E a área de formação é na área de tecnologia da informação, então tenho uma certa experiência com o desenvolvimento de sistemas. Até esse desafio que a gente tem aí com a modernização do sistema de ouvidoria, eu pretendo ajudar assim, um pouco o meu conhecimento ali da parte técnica, porque a gente vai ter muita coisa legal para acontecer com o uso do novo sistema. Acho que a gente tem grandes desafios aí, mas como a Simone falou, né, a gente tem as partes burocráticas e de contratação, mas a gente vai, com toda a experiência que o América e que a própria rede de ouvidoria tem no trabalho que é executado, a gente, com esse novo sistema, a gente pretende melhorar cada vez mais, né, o atendimento, agilizar e oferecer essas informações para os gestores, e porque a gente, na ouvidoria, a gente é um porta-voz do cidadão, né, então, se a gente conseguir transmitir o que a gente recebe de uma maneira estratégica para os gestores e poder causar lá um movimento de melhoria do serviço, isso é muito importante e é o principal papel da ouvidoria, se tornar um parceiro da gestão, né? E um catalisador mesmo de melhorias e de prestação de serviços públicos de qualidade. Então, queria mais uma vez então agradecer. A gente está sempre à disposição aqui na Ouvidoria Geral também para qualquer dúvida que tiver, sugestões de melhoria também. A gente está sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Flávio. E agora nós vamos chamar a delegada Mariane Pires Everton. Ela é coordenadora de Diálogo Cidadão na Polícia Federal. E como a controladora Simone já falou, ela vai apresentar um case que foi vencedor no 5º concurso de boas práticas da Rede Nacional de Ouvidorias, que é o case justamente disso que a gente está falando aqui, né? A ouvidoria como instrumento de gestão. No caso, a ouvidoria como instrumento de gestão na Polícia Federal. Então, Mariane, por favor, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos. Inicialmente, eu desejo agradecer o convite da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina para participar do evento. Fico muito lisonjeada. Eu sou Mariane, sou delegada de Polícia Federal desde 2002. Atualmente eu atuo na função de coordenadora de diálogo cidadão, que é uma coordenação a qual a ouvidoria da Polícia Federal está vinculada. Eu comecei a trabalhar na atividade de ouvidoria desde 2018, antes da ouvidoria ser formalmente constituída no âmbito da Polícia Federal, o que aconteceu só em fevereiro de 2019. E permaneci como ouvidora até janeiro deste ano para assumir a coordenação. Quando me convidaram para participar do evento de hoje, por meio desta palestra que eu vou apresentar agora, pediram para apresentar algo relacionado às boas práticas e sugeriram essa apresentação dos eventos que foram vencedores do concurso de ouvidoria de 2022. Na verdade, é um projeto que acabou conquistando 2 categorias em primeiro lugar nesse concurso da Rede Nacional de Ouvidorias de 2022.
E eu achei excelente essa ideia, porque a metodologia e a estruturação de dados que a gente adotou para fazer esse projeto possibilitaram a ouvidoria a realização de várias atividades relacionadas à melhoria da gestão do órgão e dos serviços públicos aqui da polícia. Essa metodologia e estruturação de dados, que eu vejo que é a ideia de vocês com o novo sistema que pretendem fazer, ela possibilitou a construção do nosso BI e também a elaboração de vários tipos de relatório que possibilitam a melhoria da gestão daqui da Polícia Federal. E eu acredito que isso pode ser implementado em qualquer órgão, fazendo as adaptações necessárias de acordo com suas peculiaridades. Eu acredito também que o ponto de partida que a ouvidoria tem que ter é que ela não pode se limitar a ser uma mera repassadora de demandas que ela recebe dos usuários. Ela tem que atuar como uma efetiva promotora de direitos humanos. E como é que isso pode ser feito? Por meio do entendimento e qualificação daquelas demandas que ela recebe, de forma que esses dados possam gerar relatórios e subsídios para uma melhoria dos serviços e da gestão. Afinal, o que é uma ouvidoria? Ela nada mais é que uma instância de controle e participação com a finalidade de melhorar a gestão pública e os serviços. Então, a apresentação de hoje é com essa ideia de como a gente, no âmbito da polícia, conseguiu construir dados, estruturar dados, para obter esses subsídios para a melhoria do órgão como um todo, não só da atividade da ouvidoria. Vamos começar. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, estamos sim. Perfeito. Então, qual é o nome da palestra, né? Ouvidoria como instrumento de gestão da Polícia Federal. A apresentação ela foi dividida em 4 etapas, né? A primeira, metodologia e estruturação de dados, evolução do painel, aí depois o painel que a gente criou, que foi também foi vencedor de uma das categorias, da categoria tecnologia do concurso de ouvidorias, e relatórios gerenciais, que foram os relatórios que a gente emitiu. A gente vai começar pela metodologia, então, e depois da estruturação de dados. Qual foi a metodologia que foi criada? A gente criou uma metodologia para padronizar a classificação dos campos de cadastro editáveis das manifestações oriundas da plataforma Fala BR. Quais são esses campos? Serviço, órgão de interesse, assunto, subassunto e tag. Na época que a gente criou, ainda não era possível editar local de fato, que já foi possível posteriormente, de forma que a gente pudesse identificar por esses critérios de classificação adversidades e pudesse propor soluções a partir desses campos. Como nós somos órgãos do Poder Executivo Federal, para a Polícia Federal é obrigatório que nós utilizemos essa plataforma Fala BR, que é a plataforma disponibilizada pela Ouvidoria Geral da União. Então, a nossa metodologia foi construída de uma forma de adaptar a nossa realidade a essa plataforma que nós temos obrigatoriedade de utilizar. A partir dessa criação dessa metodologia, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, por meio da forma de estruturação de dados, a gente colocou essa metodologia em uma planilha para facilitar a assimilação pela equipe da ouvidoria
desses critérios que nós estabelecemos. Por que isso? Isso foi colocado numa planilha? Porque não adiantava a gente só ter uma conversa com o efetivo e isso não ficar muito claro e sedimentado para trabalho, porque o que a gente conversa, uma hora vão surgindo, na medida que você vai trabalhando, vão surgindo dúvidas e você vai esquecendo. Então, vamos documentar isso. Então, foi documentado uma planilha, a metodologia que a gente criou, e eu vou mostrar mais adiante. Depois disso, nós realizamos reuniões com os servidores da ouvidoria e fomos explicando qual foi a metodologia adotada, qual o critério utilizado, para ter um entendimento por todos do qual era o propósito do trabalho. A partir daí, nós revisamos aproximadamente 50 mil manifestações do Fala BR, com base nessa metodologia de classificação estabelecida. Por que foi necessária essa revisão? Até então, nós já tínhamos assuntos que são pré-estabelecidos pela CGU nessa plataforma que é o nosso sistema de trabalho, o nosso canal de interlocução com o público externo, e cada manifestação era classificada de um jeito. Um entendia uma manifestação sobre o sistema poderia ter tanto a classificação do assunto sistema, como teria um assunto de passaportes ou outro assunto relacionado à Polícia Federal que tivesse na plataforma. Nós vimos que cada pessoa tinha um critério para classificação. Então, isso a partir daí a gente não conseguiria emitir relatórios e juntar dados para dar umas informações consistentes para os gestores. Então, vamos revisar todas. Estabelecemos o padrão, colocamos numa planilha e a partir daí vamos revisar todas as manifestações. Por que essa quantidade? Nós começamos a utilizar a plataforma no final do ano de 2018, quando ela passou a ser obrigatória para todos os órgãos do Poder Executivo Federal. E se a gente só revisar, adotasse esse critério de classificação das manifestações a partir daquele momento, a gente meio que perderia aqueles dados anteriores que estavam com as classificações mais diversas. Então, vamos classificar todas as manifestações. Vocês podem pensar, nossa, a ouvidoria tinha um efetivo gigante. Não, o efetivo da ouvidoria, eu acho que à época deveriam ser, além do ouvidor, que era eu, eram 4 servidores e a gente tinha, acho que uns 5 estagiários trabalhando. Mas a gente iniciou esse trabalho, foi mais ou menos quando começou a pandemia. Inicialmente, algumas pessoas teve que trabalhar de casa, não dava para colocar todo mundo junto, já que eram muitas pessoas na sala, e isso já foi até um critério que a gente utilizou. Você vai ficar em casa, então não vai ter tempo de deslocamento, nós estabelecemos metas. Então, vamos tentar fazer a revisão de tantas manifestações por dia, e tudo isso paralelamente ao nosso trabalho diário de recebimento de manifestações. A ouvidoria, ela recebe em torno, às vezes, de 1.400 manifestações por mês, e às vezes 2.000. A nossa média é de 15 mil manifestações anuais, para vocês terem ideia. É bastante manifestação. Ano passado até foi um pouco diferente, a gente recebeu cerca de 25 mil manifestações. E o efetivo continua praticamente o mesmo, né? Mas, mesmo assim, nós estabelecemos uma meta e conseguimos fazer a revisão de todas essas manifestações. Foi uma revisão inicialmente perfeita? Não foi perfeita. Você estava trabalhando com um grande volume e teria que dar vazão. Mas, com o tempo, a gente vai fazendo revisões e corrigindo algumas classificações que não tivessem perfeitamente adequadas, tudo isso. Mas foi um ponto de partida. Depois disso, nós passamos a extrair os dados de uma planilha da plataforma Fala BR. Como eu disse, é um sistema obrigatório para a gente. Essa plataforma, é possível você exportar esses dados de manifestações em uma planilha Excel. Nós puxamos essa planilha e alimentamos o BI que nós construímos. E, a partir daí, começamos a elaborar relatórios. O que eu poderia dizer disso daí? O trabalho era feito meio que manualmente da extração dessas planilhas, porque o Fala BR ele tem até uma API que permite captar esses dados, mas no nosso caso, como eram muitos dados, nós recebemos muitas manifestações, essa API não funcionava. Então, foi tudo com base de exportação e inserção no BI que a gente construiu. Como foi feita a estruturação dos dados?
Primeiro, nós buscamos identificar todos os serviços e principais assuntos do órgão e, com base neles, estabelecer quais os assuntos seriam usados para a classificação das manifestações no Fala BR. Então, no nosso caso, na Polícia Federal, nós temos já alguns assuntos que são chaves, assuntos relacionados aos serviços que a gente presta, por exemplo, passaporte, que está aqui, segurança privada. Segurança privada tem vinculado a ela, digamos, 10 serviços. Então, os 10 serviços de segurança privada, nós colocamos que se referem ao assunto segurança privada. Há alguns assuntos, de maneira gerais, que são objetos de questionamento, como recursos humanos, parte de administração e logística. Nós estabelecemos os critérios. Quais seriam esses assuntos que nós usaríamos, que normalmente são objetos de manifestação aqui e que nós usaríamos? Estabelecemos esse e colocamos na planilha. Ou seja, somente poderão ser classificadas manifestações com os assuntos que nós estipulamos. Se surgisse, lógico que tem assuntos residuais, a gente estabeleceu o nome de um assunto que está lá na plataforma para colocar os assuntos residuais. E se por algum acaso surgir a necessidade de criar algum assunto específico que não se enquadre em nenhum daqueles que a gente estipulou, e não valeria a pena colocar ele como assunto residual, porque ele é objeto de muita manifestação, os servidores teriam que fazer contato comigo e, a partir daí, a gente analisaria se era caso de criação de algum novo assunto. Mas os assuntos teriam que ser todos padronizados. A cada assunto, nós vinculamos serviços. Quando houver, tem assuntos que não são objetos de serviço, então, nesse caso, não daria para preencher o campo de serviço. Mas quando um assunto fosse objeto de serviço, tem um serviço vinculado. Vou mostrar na planilha para vocês mais adiante. Mas qual é a finalidade disso? Padronizar. Por quê? Porque quando nós criamos o BI inicialmente, a gente não colocou aqui como etapa, a gente tinha uma gama de dados dispersos, que a gente não conseguia emitir nenhum relatório a respeito dele, porque cada um classificava de uma forma. Então, a gente identificou o que era importante e as classificações teriam que ser baseadas no que nós julgamos importante. Senão, você vai puxar uma planilha de dados e tem milhares de assuntos que não tem nenhuma lógica entre si. Então, embora os campos de classificação das manifestações do Fala BR sejam preenchidos pelo manifestante, os servidores da ouvidoria teriam que analisar esses campos e teriam que reclassificá-los, se necessário, consoante essa metodologia que nós estabelecemos. Então, é isso. Qualquer um pode classificar o manifestante da forma que ele entender, mas nós fazemos essa revisão toda vez que a manifestação aporta aqui na ouvidoria. Quando não houver assunto pré-definido na plataforma, nós decidimos escolher um determinado de assunto para ele, para registro daquela manifestação. Por que eu coloquei isso? Talvez quem não utiliza o Fala BR não entenda, mas os assuntos eles são pré-definidos pela Ouvidoria Geral da União. Eu não posso falar tal assunto é importante para mim e criar um assunto na plataforma. E havia assuntos que para a gente eram importantes e não estavam lá. Vou dar um exemplo para vocês, esse aqui da migração. É um assunto muito importante para a Polícia Federal, nós temos vários serviços vinculados, e não existia esse assunto lá. Em conversa com a CGU, disse que não era possível criar assuntos para todos os órgãos, senão eles ficariam com um número muito extenso na plataforma deles. Aí escolhemos um assunto que existia lá, o nome de um assunto, outros relações internacionais, e orientamos todo o efetivo por meio da planilha que nós criamos. Quando for assunto migração, vocês vão classificar com esse assunto que está na plataforma, outros em relações internacionais. E quando nós mandamos os dados para as unidades da PF, nós colocamos o nome do assunto, que tanto esse assunto que estava na plataforma, porque permite uma auditoria, como também o nome do assunto relacionado, que no caso seria migração aqui no âmbito da polícia. Então, um exemplo aqui para vocês: serviço, órgão de interesse, assunto, que é o subassunto, que seria o subassunto. Nós procuramos identificar em cada assunto o que seria o problema relacionado à manifestação que a gente pudesse identificar. Porque o campo subassunto, esse aqui, ele é cadastrado
no âmbito do próprio órgão. Então, vamos ver, com relação ao assunto passaporte, quais são os problemas que a gente pode verificar quando aporta uma manifestação aqui. Problemas relacionados a sistema, problemas relacionados a pagamento, atendimento. A gente cadastrou, então, para cada assunto que a gente estipulou, um subassunto relacionado por meio do qual a gente pudesse identificar problemas ou então, a partir dele, propor soluções para as unidades gestoras. Esse campo tag também que existe na plataforma, Fala BR, ele é um campo em branco que cada unidade pode classificar como tag o que julgar pertinente. No nosso caso, como nós temos unidades descentralizadas, que são aquelas que as superintendências no âmbito dos estados, e também delegacias descentralizadas nas superintendências, e temos unidades aqui do nosso órgão central, do edifício sede, que não entra numa estrutura de uma superintendência, a gente pegou o regimento interno da Polícia Federal e cadastrou todas as unidades como tags. Assim, a gente conseguia identificar se é um problema relacionado à divisão de passaportes aqui ao órgão central ou se é um problema relacionado a uma superintendência ou delegacia, relacionado a atendimento, prazos de análise de manifestação, tudo isso. Então, nós optamos, no nosso órgão, por classificar os órgãos da estrutura da Polícia Federal como os tags desse sistema. Até mesmo porque no nosso caso, digamos em Brasília, se eu fosse colocar o local do fato, que na época nem era editável, hoje em dia eu não saberia se seria um problema do órgão central ou da superintendência. Então, o tag solucionou nosso problema com relação a isso. Então, a estruturação dos dados, a explicação, acho que até já falei para vocês, subassunto, classificados com base em opções previamente cadastradas pela ouvidoria no Fala BR. Qual foi o objetivo? Especificar com mais detalhe o teor das manifestações, facilitar a identificação do responsável por tratar da matéria, auxiliar na adoção de gestões para o tratamento do tema. Foi o que eu disse para vocês, a gente colocou atendimento, fiscalização, prazo, problema de atendimento, que são problemas que a gente já sabe que normalmente aqui estão relacionados às superintendências. Local do fato, inicialmente preenchido pelo manifestante, quando necessário, reclassificado de acordo com a localização do fato ocorrido. Esse daqui era um campo que, nas nossas manifestações anteriores, podem conter erros, porque ele não era editável, agora que ele passou a ser. E o tag foi o que a gente cadastrou das nossas unidades da PF com base no nosso regimento interno. Ou seja, são as unidades para a qual a gente distribui as manifestações, ou muitas vezes, quando a gente não distribui, quando a gente já consegue responder a manifestação diretamente no âmbito da ouvidoria, porque a nossa finalidade primeira é, se a gente conseguir responder já no âmbito da ouvidoria, a gente nem passa a demanda para as nossas unidades. A gente responde normalmente quando a pessoa solicita alguma informação que já consta no nosso portal. A gente coloca a unidade que seria responsável mesmo assim para saber que aquele tema está relacionado a ela. E essa aqui é a planilha, é só um trecho, né? Não coloquei a planilha toda. Aí foi uma parte com relação a um serviço da planilha que a gente criou para a classificação das manifestações. Como eu falei para vocês, a gente estabeleceu todos os serviços, foi colocando, esse aqui é só um serviço, aí depois a gente vinculou para cada serviço um assunto, o assunto é muito mais geral que o serviço. Então, às vezes, um assunto tem 10 serviços. E colocou aqui nas tags, se era superintendência, delegacia, ou se é uma unidade do órgão central. Ou seja, e vinculou os subassuntos. De acordo com cada tipo de subassunto, a manifestação vai para um lugar. A gente já deixou isso claro aqui. Assim, mesmo trocando servidores, trocando estagiários, ele já tem uma planilha de norte para suas atividades. E é algo que a gente está sempre acompanhando, que às vezes, quando você já está há um tempo, você já fica meio que automatizado para fazer esse cadastro e análise de manifestações. E a gente fala, não, fiquem sempre trabalhando com essa planilha aberta, porque assim, se surgir algo diferente, vocês já vão verificar qual seria a providência a ser adotada nessa situação.
Porque às vezes já meio automatizado, você não vai mandar uma manifestação que seria de um órgão central, como nesse caso aqui é a DPAS, para uma delegacia descentralizada. Então, vinculamos as unidades, aqui a gente colocou SR ou delegacia, de acordo com o local do fato, a gente vai saber se vai mandar para o Rio de Janeiro, São Paulo, mas a pessoa já sabe aqui, o analista já sabe que ele teria que mandar uma manifestação relativa a atendimento, fiscalização por uma SR ou delegacia. Ele já sabe que uma informação, uma manifestação que seja relacionada a uma informação que já consta no portal da Polícia Federal, ele teria que mandar para a divisão aqui do órgão central, porque quem faz a alimentação das informações sobre um serviço no portal da PF é um órgão central da Polícia Federal. Por que nós decidimos colocar informação no portal disponível e ausência? Porque nós vamos classificar com informação no portal ausência somente aquelas manifestações que a gente receba de um usuário e a gente entenda que era uma informação que teria que estar disponível no portal para todos que procurassem aquele serviço. Quando eu falo portal, é a carta de serviços mesmo. Ela deveria estar lá. Então, nós classificamos com esse subassunto, porque dessa forma, quando nós formos fazer um relatório ao final do mês, nós identificamos todas as informações que foram classificadas com informação no portal ausência e enviamos para a unidade, submetemos. Vocês não acham que seria o caso de colocar a informação que estava nesta manifestação no portal da PF? Por quê? Porque a gente trabalha sempre com aquela ideia de tentar propor uma solução geral para um problema individual. Foi o que eu falei para vocês até no início, a gente não pode ser um mero repassador de demandas e pensar apenas na solução daquele caso concreto que nos foi apresentado. Sempre quando a gente recebe qualquer demanda e manifestação na ouvidoria, a gente tem que ter aquela visão geral, macro, de procurar solucionar o problema de todos que nos procuram. Então, a ideia de ter esse subassunto é isso. O que nós identificarmos por meio de uma manifestação de uma pessoa específica que pode solucionar o problema de várias, nós vamos buscar o gestor para tentar resolver esse problema, sanar essa lacuna que existe. E isso não vai ser feito no âmbito só da análise daquela manifestação. A gente verifica as classificações e faz esse relatório ao final. Erro no sistema, que hoje em dia até já está como sistema, qualquer problema relacionado ao sistema, porque também ao final nós fazemos análise e vemos, está tendo muito problema em determinado sistema de prestação de serviço, a partir daí a gente faz comunicação com o gestor. Isso pode ser levantado tanto no nosso BI, e quem não tem o BI ainda, pode levantar por meio de trabalho das planilhas que a plataforma Fala BR exporta e fazer filtros de classificação. Então, isso é solucionável também. Outro exemplo de subassunto, cadastro, prazo, problema de agendamento. Inclusive, atualmente, o Serviço de Informação e Cidadão ele não está mais vinculado à ouvidoria, mas a planilha foi feita já pensando nos dois setores. Então, foi colocado também classificações que poderiam ser utilizadas pelo SIC. Aqui, nós fizemos também mais um pedaço da nossa planilha, né, que eu não coloquei a planilha inteira, com relação a outro serviço. Aqui era o serviço de antecedentes de emissão emissão de certidão de antecedentes e validação. Nós colocamos um assunto, como ele não existia o assunto antecedentes criminais na plataforma, nós escolhemos esse assunto certidões e declarações para tratar todas as manifestações que nós recebêssemos com esse assunto. Vinculamos os serviços que estão relacionados a esse assunto, também colocamos os tipos de problemas mais comuns relativos a esse assunto. Como vocês podem ver, apesar de alguns subassuntos se repetirem, não são todos que se aplicam aos serviços. Então, isso é de acordo com o caso concreto, a gente estabeleceu a classificação. Vinculamos a tags de superintendências ou delegacias, tag do órgão central, e sempre explicando aqui sobre o que cada assunto se relaciona, para facilitar os analistas que estão trabalhando com as manifestações. Agora aqui eu vou falar para vocês a respeito da evolução do painel que a gente criou.
Então, primeiro foi a questão da demonstração dos dados, né? Nós pensamos como os dados produzidos pela ouvidoria seriam compartilhados com as demais unidades do órgão. Então, foi sempre pensando uma forma, estruturei os dados, vou apresentar eles de uma forma que as outras unidades consigam entender esses dados e possam utilizar também esse painel. Nós estabelecemos reuniões para estabelecer parâmetros e filtros do sistema com o objetivo de otimizar o BI consoante nossas necessidades. Então, foi um trabalho. Primeiro foi estabelecido uma visualização do BI, depois, não, isso não está legal, vamos alterar, vamos fazer de outra forma. Então, foi um trabalho foi fazendo BI e a gente conversando, discutindo com todos aqui, vendo qual era a melhor forma de apresentação. E sempre de uma maneira que tentasse ficar intuitiva para qualquer um que visualizasse, gestores, não só aqueles que trabalham na ouvidoria. Inovação na PF. Iniciativa de criação de relatórios de gestão com o intuito de auxiliar as unidades com dados quantitativos e qualitativos das manifestações recebidas pela ouvidoria. Se a gente quisesse só dado quantitativo, a gente inicialmente se contentaria com o painel Resolveu, que já é o que apresenta alguns dados, já direto pela UGU da plataforma, mas a gente tentou otimizar e deixar ele mais com a cara das necessidades da PF. Inclusive, eu acho que umas evoluções que houve no painel do Resolveu foram posteriores. Algo que a gente já tinha, quando criou o nosso, já tinha colocado aqui porque viu que só atendia as nossas necessidades. Antigamente não era possível você visualizar naquele painel que já é do sistema disponível na internet, tags, que seriam as unidades, tudo isso. Hoje em dia acho que já é, mas a gente já tinha pensado nisso quando criou o nosso BI. Criação de visualizações com foco em evoluções temporais, com o objetivo de facilitar a análise dos dados e entendimento da sua evolução. Então, vocês vão ver mais adiante que a gente colocou muito, evolução temporal, como estava a quantidade e o tipo de manifestação, desde 2018, quando a gente criou o BI, começou a trabalhar com a plataforma Fala BR, até o momento, que o gestor possa ver essa evolução, tentar ver se teve melhoria ou não, se piorou o serviço, como está de acordo com essas manifestações recebidas pela plataforma. E depois homologação para os gestores, né? Nós disponibilizamos os dados dos gestores para eles que também possam consultar e verificar os problemas de suas unidades, não se limita ao recebimento dos relatórios que a ouvidoria manda. Aí aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da interface do nosso painel. A gente coloca aqui o total de manifestações, isso aqui foi feito em março, que a Polícia Federal já tinha recebido desde quando começou a usar a plataforma Fala BR, desse total de manifestações, 90 e quase 100 mil, né? Agora a gente já deve ter, acho que até meio ultrapassado, quase chegando a 100 mil, a quantidade de manifestações que foi enviada para órgãos externos e a quantidade de manifestações que foi tratada aqui no âmbito da própria Polícia Federal, ou seja, com respostas nossas, seja conclusivas ou de arquivamento. Nós colocamos a evolução das manifestações por ano, colocando aqui a quantidade. Em 2023 estava 24 mil, quase 25 mil. Nesse ano nós já tínhamos recebido 13.400 manifestações. Depois aqui as manifestações por ano e meses, colocando a quantidade de manifestações que a gente recebeu por mês. Né? A gente teve um pico bem grande aqui até em janeiro do ano passado, porque no âmbito da Polícia Federal acaba que enviam para a gente bastante denúncias de atribuição, que seriam, na verdade, notícias, crimes de atribuição da Polícia Federal, que não seriam matérias de ouvidoria, mas pelo canal está disponível ali, as pessoas acabam mandando, então a gente recebe bastante. Aqui tem os tipos de manifestações, a quantidade que a gente já recebeu ao longo de todo esse período, comunicação, solicitação, reclamação. Ele foi feito no ClickSense, que é o sistema que a polícia utiliza. Aí aqui é outro painel que há no BI, né? A evolução da proporção de cada tipo de manifestação. Nós estamos colocando aqui comunicação, com base no ano de 2019, solicitação, reclamação, você vê a porcentagem pelo ano.
aqui. 2020, vai colocando por ano qual foi a porcentagem de cada tipo de manifestação. Depois, a evolução de cada tipo de manifestação, do total de comunicações que a polícia recebeu ao longo de todos esses anos, como foi essa distribuição ao longo dos anos. Solicitação de todos os tipos estão aqui, né? Reclamação, denúncia, elogio. Aqui é o painel com os assuntos e subassuntos que nós cadastramos, né? Nós podemos fazer filtros por tempo, situação, tipo de manifestação, local do fato, serviço, órgão de interesse, assunto, subassunto e tag. Aqui no ranking por assunto, nosso assunto que recebe maior número de manifestações é o passaporte. Aí depois nós recebemos denúncia crime, outros em administração ao assunto residual que a gente colocou. Até a partir de um levantamento que tinha muita coisa com assunto residual, nós fizemos uma revisão dessas classificações nas manifestações. Aqui vão seguindo os nossos demais assuntos. Aqui nós apresentamos a evolução temporal dos nossos assuntos, por exemplo, o passaporte de tudo que a gente recebeu aqui ao longo dos anos, essa foi a evolução, denúncia crime, migração, todos os outros. Aqui nós falamos do subassunto, nós colocamos subassunto aqui de forma geral, né? O que a gente teve mais de informação do portal que já estava disponível, sistema, aí era denúncias de polícia civil, mas se a gente quiser, a gente pode fazer o filtro de vincular os subassuntos a determinados assuntos. Aqui eu coloquei uma foto de um painel estático, né? Não quis deixar para mexer aqui no momento, porque às vezes pode dar algum problema de internet, eu coloquei, mas todos esses filtros aqui você consegue trabalhar, coloco determinados assuntos, só coloco um, escolho por ano, tudo isso é um filtro que a gente pode realizar e trabalhar. Nós fizemos painéis também das unidades centrais, que são aqui dos órgãos do edifício sede, colocando quais são os órgãos mais demandados. Fazemos a evolução também por unidade central, tem aqui. Colocamos as unidades centralizadas, seja por UF, ou então por superintendência, nós conseguimos fazer isso. Se eu quero saber de uma superintendência ou de uma delegacia, nesse caso aqui, que é de Campinas, tudo isso a gente consegue identificar. Fazemos por local do fato também. Ranking por serviço. Estabelecemos quais são os serviços mais demandados, todos aqui colocamos os top 10, evolução de cada serviço com relação ao recebimento de manifestação por ano. Só relembrando que esses dados aqui são a partir das manifestações de ouvidoria. A nossa ideia é tentar fazer algo mais elaborado agora no futuro, tentar vincular a quantidade de manifestações de ouvidoria com a quantidade, no caso, de serviços, de serviços emitidos. Para você ter uma noção que, às vezes, se um serviço não é demandado, só é por conta né, na ouvidoria, só por conta que a pessoa não tem conhecimento desse canal da ouvidoria, ou, de fato, ele não enseja demanda. Qual a proporção de manifestação de ouvidoria que o serviço recebe com relação ao que é ofertado para o público? Porque, às vezes, a quantidade aqui pode parecer grande, mas diante da quantidade de expedição no passaporte, tudo isso, essa quantidade de manifestação pode ser pequena. Nossa ideia, então, seja aperfeiçoar ainda mais. Aqui é com relação às manifestações encaminhadas para outros órgãos, a gente colocou os órgãos que mais receberam manifestações nossas, a gente tem muito aqui do Ministério da Cidadania, foi na época da pandemia que teve o auxílio emergencial, então a gente acabou recebendo muita manifestação, seja de denúncia ou por problemas que aconteceram na época que enviava uma mensagem dizendo que a pessoa estava fora, consoante informação da Polícia Federal, e as pessoas demandavam aqui o órgão, achando que nós poderíamos solucionar isso. Então, a gente recebeu bastante manifestação que acabaram sendo reenviadas para o Ministério da Cidadania. Mas nós temos isso aqui. E esse aqui é o questionário de satisfação, que também até no painel resolveu isso.
com o índice de satisfação dos usuários, mostra o nível de resolução, a quantidade de manifestações em que os usuários estavam muito satisfeitos, muito insatisfeitos, satisfeitos. Mostra toda a evolução das respostas sim, parcialmente ou não resolvidas, tudo isso. E no final, eu não coloquei para vocês, nós temos ainda um painel, mas esse só fica acessível para nós gestores, que mostra as manifestações. Digamos que eu faço um filtro com determinado assunto aqui, eu consigo identificar quais manifestações que deram, o número das manifestações que derem seja aquele filtro. Por que isso é importante? A gente considerou relevante ter esse painel mas disponível só para ouvidoria. Porque muitas vezes, por meio dos filtros nesses painéis, a gente identifica incongruências na classificação das manifestações. Às vezes, você vê um subassunto vinculado a uma unidade central, quando, na verdade, ele deveria ser de unidade centralizada. Exemplos como esse. Ou um tag para um determinado tipo de assunto que não é compatível. E quando você faz essa pesquisa, porque esse é um trabalho em constante aprimoramento e evolução, então você tem que sempre estar checando se está funcionando, se tem classificação errada, para fazer essa correção. E quando você faz isso aqui pelo BI, você tendo esse painel com a indicação dos números que compuseram os dados, você consegue ir facilmente na manifestação e verificar do que se trata, se ver se de fato ela está com uma classificação errada ou não e fazer a correção. Então, isso é mega importante você disponibilizar para os servidores da ouvidoria o acesso a um painel que mostra os números das manifestações que estabeleceram os critérios de pesquisa. E, por fim, mas não menos importante, são os relatórios gerenciais que foram construídos a partir, esses foram os primeiros relatórios que nós fizemos, porque, na verdade, depois nós fizemos vários outros relatórios e de acordo com o tipo de demanda que a gente tem, a gente pode fazer de um serviço específico, de um assunto específico para apresentar para os gestores. Os relatórios gerenciais que nós apresentamos, que também foi vencedor de uma das categorias do concurso de 2022. Né? Nós construímos esses relatórios a partir de dados extraídos do BI, nós fizemos a análise individual de cada estado, unidade da PF, apresentamos de forma detalhada algumas manifestações, mas de forma pessoal, porque a gente não fica expondo manifestante, nada disso, mas a gente, quando levanta os dados a partir do BI sobre determinado serviço ou assunto, a gente verifica onde houve problema, por exemplo, um problema no sistema de passaporte, e detalha qual foi o tipo de problema que estava na manifestação, mas sem expor manifestante, nada disso, só numa forma de gerar um dado gerencial para a unidade que está recebendo o relatório. Nós fizemos 2 tipos de relatório, um de unidade central, outro de superintendência. Dados das manifestações apresentados no relatório. Falamos sobre o tipo de manifestação, local do fato, assunto relacionado, serviço quando cabível e o objeto da manifestação, que foi eu falei para vocês. E buscamos apresentar gráficos detalhados, mais ou menos nos termos do que eu apresentei para vocês no BI, junto no relatório para facilitar o entendimento pelo gestor. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um relatório que a gente apresentou para a superintendência, na verdade, só a primeira, um pedacinho de cada um para ter uma noção. Não juntei o relatório mesmo. Aqui a gente está apresentando mais para vocês só os dados quantitativos, sem entrar nos detalhes da manifestação, mas basicamente essa é a interface, a visualização do relatório, né, de uma superintendência. Esse aqui foi o que a gente fez para a divisão de passaportes também quando começa. A gente começa falando de dados quantitativos e depois vai entrando em mais detalhes acerca de manifestações que a gente tenha recebido, que tem um valor gerencial a ser informado para a unidade. Aqui, quando a gente enviou os relatórios para as unidades, a gente achei interessante trazer para vocês uma mensagem que a gente recebeu de um chefe de delegacia, que a gente apresentou o relatório, né? Que, por fim, permite enfatizar a importância de relatórios como esse recentemente produzido pela ouvidoria da PF, que auxilia as unidades que fazem atendimento direto ao cidadão
a compreender melhor como estão sendo avaliadas pelo destinatário final do serviço e como estão evoluindo no aperfeiçoamento de sua atuação, né? A gente colocou essa mensagem que acho que é muito importante para a gente realmente se conscientizar e ter certeza de que a gente está fazendo um trabalho que realmente ajuda as unidades da PF. Porque, como eu disse, né, no início, a gente não pode ser, a ouvidoria não pode se limitar a ser uma mera repassadora de papel, ela tem que ser um instrumento de promoção de direitos humanos, de efetivação da democracia, e para isso ela tem que entender e qualificar as demandas que recebe. E com base nisso, produzir subsídios, seja por meio de relatórios, reuniões, encontros, como esse que a gente está participando agora, para fornecimento aos gestores de dados que eles possam melhorar a gestão do órgão e os serviços que eles prestam. Então, gente, eu encerro a minha participação por aqui, estou à disposição para perguntas. Eu não coloquei meu e-mail, mas eu vou colocar depois no chat, se alguém quiser enviar um e-mail, ter mais dúvidas além daqui desse momento, eu estou à disposição. Obrigada. Mariane, maravilhoso, muito obrigada pela sua apresentação. E nós vamos abrir, então, para perguntas. Nós já temos 2 perguntas no chat, mas quem mais quiser fazer perguntas, por favor, pode levantar a mãozinha ali, abrir o áudio e fazer a pergunta, tá bom? O JP da Ipagre tem uma pergunta aqui, você quer fazer, JP? Ou quer que eu leia aqui no chat? Eu vou ler aqui, tá, gente? Depois, pode falar? Pode falar, por favor. Melhor assim, né? Então, primeiramente, parabéns. Eu achei esse trabalho que a gente faz aí e mostrar os dados, eu achei muito importante. Eu só fiquei na dúvida que eu acho que não peguei. Esses painéis que vocês fazem, eles ficam disponibilizados ao público também? Aí, se tiver algum link, eu agradeço. Que eu também tenho painéis aqui, eu já fiz também, foi bem legal de mostrar isso para o gestor, eles entendem o problema, né? E como solucionar. E outra dúvida que eu tenho é que eu vi que vocês fazem também pesquisa de satisfação. E lá na lei de ouvidorias fala que a pesquisa de satisfação tem que ter uma significância estatística dos resultados. Como que vocês encaram isso e como que é feito, se tem algum cálculo estatístico ou simplesmente as pessoas que demandam ou por tipo de serviço? Isso que eu tenho mais dúvida de como que é feita essa significância estatística dos resultados, que para eu que não tenho especialização nenhuma em estatística fica um pouco turvo a letra fria da lei. É só isso, mas parabéns pelo trabalho aí também. Obrigada, José. Pedro, vamos lá, a primeira parte do BI, né? O BI, pelo menos até o momento, ele só está disponível para o público interno, mas eu não tenho problema nenhum de te passar os painéis, ou essa apresentação, tudo isso com os filtros que a gente consegue fazer, se isso puder auxiliar o trabalho de vocês, mas ele só fica para o público interno. E como eu falei, aquela parte que mostra, inclusive, os NUPs que dão ensejo a cada filtro, só para ouvidoria, para não dar ensejo até de alguém, vou pedir acesso a determinada manifestação, a gente recebe muita coisa que é de denúncia, ou situações mais pessoais, então isso a gente não divulga para o público. Com relação à análise de dados estatísticos de pesquisa de satisfação, com relação a essa avaliação que consta aqui no painel, é a avaliação que eles apresentam no painel, no Fala BR, que é a avaliação da análise das manifestações de ouvidoria. Acaba que o que acontece? O usuário, ele acaba muitas vezes colocando a insatisfação dele, às vezes com a prestação de determinado serviço, na avaliação que ele põe da ouvidoria, porque a do Fala BR deveria ser a avaliação da ouvidoria, exatamente da análise da manifestação. Ele não gostou da resposta que a unidade enviou para ele, muitas vezes, no nosso caso, porque ele deseja ter acesso a um inquérito, uma situação que não é possível ali pela plataforma, né, que é algo que você depende de um procedimento específico, e ele demonstra aquela insatisfação. A gente teve recentemente um problema no sistema de emissão de certidão de antecedentes,
que as unidades estavam procurando bastante ouvidoria, então a satisfação com o sistema de emissão, por mais que a gente tenha buscado a solução, acaba sendo demonstrada ali na avaliação de ouvidoria. Essa avaliação que eu apresentei é a avaliação ali da plataforma Fala BR. Com relação a essa avaliação, nós estamos até agora iniciando um trabalho que é de um BI relacionado à análise dessa pesquisa de satisfação, para a gente tentar vincular com serviços tudo isso e verificar se a insatisfação está mais relacionada ao trabalho da ouvidoria ou então de determinados serviços, como funciona isso. Inclusive, a gente está tentando até vincular com os analistas daqui, para verificar como está a satisfação com relação às respostas que cada analista está fazendo. É um trabalho novo que a gente começou a desenvolver. Com relação aos serviços que a polícia presta, que eu não sei, acredito que essa tenha sido sua dúvida, né? Com relação aos serviços que a polícia presta, tem até publicado no site um relatório que a gente fez no passado, que era com base numa pesquisa que havia no site da polícia, mas era uma pesquisa que, quando a ouvidoria identificou isso, viu que tinha muitos defeitos, não tinham todos os serviços da polícia, tinham vários erros dos dados que a gente obteve com o setor que havia disponibilizado, o setor da polícia que havia disponibilizado isso no portal. Então, na verdade, não foi um relatório muito conclusivo, mas a gente fez uma análise dos dados que tinham lá, inclusive a gente apresenta os problemas que a gente identificou para a elaboração desse relatório, porque tinha muitas falhas no sistema que estava disponível, publicou e tirou o sistema do ar, porque ele não funcionava. E com o plano de transformação digital, que foi uma determinação para os órgãos do Poder Executivo Federal, que todos os órgãos deveriam ter uma pesquisa de satisfação vinculada ao módulo de avaliação da Secretaria de Governo Digital. Nós colocamos no plano que todos os nossos serviços teriam que aderir a esse módulo de avaliação. Mas o módulo de avaliação ele dava resultado, mas ainda estava apresentando vários defeitos e a gente não conseguia ter acesso a gente via no painel de serviços do governo federal a nota que davam para cada serviço, mas a gente não tinha acesso nos critérios que deram aquela avaliação. Então, ainda não estava sendo possível a ouvidoria fazer muita coisa, já que a gente não tinha acesso a critério. Deram nota de 1 a 5, deram nota 3 para o serviço, mas com base em que exatamente? A gente não tinha, era uma demanda que a gente tinha feito para isso, não só a Polícia Federal, como qualquer órgão do Poder Executivo, a gente tinha feito para a Secretaria de Governo Digital. E não estava sendo resolvida. Só que agora já foi publicado um painel de monitoramento de serviços que você consegue ver. Então, esse é um trabalho novo que nós vamos desenvolver para fazer essa análise e ver como isso vai ser feito, porque é a atribuição da ouvidoria. E, inclusive, como esse painel não era disponibilizado, a gente já tinha começado um processo de desenvolver do índice de satisfação do usuário pela ouvidoria, justamente para a gente fazer até uma pesquisa paralela e ter esses dados. Com a descoberta agora que já foi disponibilizado esse acesso a esses dados até numa forma de BI pela Secretaria do Governo Digital, nós vamos agora sentar e reavaliar como vai ser feito esse trabalho. Então, em suma, eu ainda não tenho essa resposta para te dar a respeito da avaliação dos serviços em si, porque é algo que a gente está começando a desenvolver esse ano. Eu não sei se eu fui clara ou falei demais e não consegui responder a tua pergunta. Não, muito obrigado. E se puder depois disponibilizar, nem que seja a formatação, eu já agradeço, que eu também tenho aqui o nosso painel e aí todas as informações que vocês vão botando já complementa e vai aperfeiçoando. Mas muito obrigado, sim. Parabéns novamente. Até se puder me dar seu e-mail, então dá para a organização, eles me passam e eu vejo isso para lidar, falar aqui com a equipe para a gente passar, tá ok? Obrigada. A gente pode colocar os dois em contato e a sua apresentação a gente pode disponibilizar para a rede, é isso? Isso, pode, sem problema nenhum. E eu vou colocar meu e-mail depois no chat. Ok, a gente vai disponibilizar então. Mais alguém tem alguma pergunta? A Simone. Simone, pode fazer a pergunta, Simone. Eu queria perguntar, a questão da lei de acesso à informação é numa outra estrutura de vocês? Houve também
alguma iniciativa para recategorização dos assuntos, ou, enfim, como que funciona aí, no caso, a lei para a Polícia Federal, né? Olha, nós passamos por uma reestruturação no início de 2023. Até final de 2022, a ouvidoria ela era vinculada diretamente ao gabinete do diretor-geral da Polícia Federal e o SIC era um setor subordinado à ouvidoria. Com a estruturação que houve no início de 2023, a ouvidoria passou a ser vinculada à diretoria executiva, que ficou com todas as atribuições executivas que antes eram desempenhadas pelo diretor-geral, passou para essa ouvidoria, e o SIC ele saiu da ouvidoria, passou a ser uma divisão também separada, até a divisão de ouvidoria e a divisão de informação ao cidadão. Até então, essas classificações a gente também colocava, né, que já que o SIC a DIC era vinculada à ouvidoria, estabeleceu que serviriam para as duas unidades, tanto de informação como de ouvidoria. A diferença é que no nosso trabalho aqui na parte de acesso à informação, a gente tem representantes do SIC em cada diretoria, além das superintendências. Então, no âmbito da ouvidoria, quando você vai classificar um tag que você coloca mais específico, determinada divisão dos órgãos centrais, no âmbito da DIC, a gente só coloca a diretoria responsável, porque no âmbito da DIC, eles mesmos respondem diretamente às manifestações. No âmbito da ouvidoria, qualquer manifestação só é respondida aqui pela ouvidoria no órgão central, não vai para as unidades. Então, a gente vai detalhando mais cada unidade, porque no final volta a resposta só sai pela ouvidoria. Era essa a pergunta? Faltou algum ponto? Não, era isso mesmo. Obrigada. De nada. Tem mais uma questão aqui do Eduardo, do IMA, Instituto do Meio Ambiente. Eduardo, quer abrir o teu microfone e falar, por favor? Oi, boa tarde, pode ser. Estão me ouvindo? Sim. Como eu fiz a pergunta ali no chat, né, a gente tem bastante de problema aqui, de demandas que deveriam ser direcionadas aos municípios, tá? No nosso caso aqui. E só que os municípios utilizam sistemas de ouvidoria diferente do Estado, né? Pelo que tu comentou ali, todas as ouvidorias de vocês, da União, utilizam Fala BR. Né? Isso, é obrigatório a utilização do Fala BR pelo órgão central, pelos órgãos do Poder Executivo Federal, desculpa. Então, no caso, sempre que vocês identificam que a demanda não pertenceria à Polícia Federal, vocês conseguem encaminhar dentro do próprio sistema para o órgão competente, seria isso? Vamos lá. Se for órgão do Poder Executivo Federal, ele vai estar cadastrado na plataforma Fala BR. A gente consegue mandar pelo próprio sistema, que são aquelas manifestações que, quando eu mostrei para vocês nos painéis do BI, aparece como atribuição de órgão externo. Então, essas são as manifestações que a gente consegue mandar pelo sistema, então o sistema apresenta essa informação. No caso da Polícia Federal, a gente recebe muita coisa, muita denúncia, que na verdade não é denúncia de ouvidoria que envolva serviço ou servidor do órgão, é notícia de crime de atribuição da Polícia Federal. Nessas situações, a gente não tem como encaminhar pelo sistema, mas como é notícia de crime, nós mandamos para a nossa Corregedoria Geral, aí a Corregedoria ela fica encarregada de fazer ofício para a Polícia Civil ou para o Ministério Público, tudo isso. E a gente só responde no sistema que deu por encerrada, que a gente caminhou para a COGE e deu por encerrada. Ela faz essa distribuição. Isso no caso de denúncias anônimas. Quando a gente recebe uma denúncia que seja de atribuição da Polícia Civil e a pessoa se identifica na plataforma, ou seja, ela vai receber a nossa resposta, a gente manda para ela, que é para procurar a Polícia Civil. Na verdade, a gente não faz encaminhamento, até porque alguns órgãos estaduais, eles estão vinculados, eles por opção, eles são cadastrados na plataforma, mas a maior parte não. E até mesmo porque, se tratando de notícia de crime, eu acho que aquele nem era o canal adequado para isso, né? Então, eu mando para a corregedoria faz ofício e encaminha para o órgão de apuração criminal competente. Aí isso não aparece como manifestação encaminhada para órgão externo, porque só aparece como manifestação encaminhada para órgão externo quando eu envio pelo próprio sistema. E isso só para órgãos cadastrados.
só complementando isso, é porque é uma dificuldade que a gente tem aqui, né, que inclusive a gente já vê com a Ouvidoria Geral do Estado, porque a gente recebe muitas demandas que seriam dos municípios, que têm sistemas totalmente diferentes do nosso, né? Então, a gente acaba ficando com essa dúvida, se a gente, como não pode fazer o encaminhamento via sistema, a gente tem que fazer de uma forma externa, né? Para não ter que incorrer em devolver ao cidadão e recomendar que ele faça uma nova ouvidoria no município, né? Então, seria meio que... É basicamente isso, mas no nosso caso, até eu falo, quando a pessoa se identifica, a gente orienta a buscar. Porque, assim, pela quantidade de manifestação que nós recebemos, como eu falei, ano passado, até normalmente, nos outros anos, às vezes era 12 mil, 14 mil, 15 mil, ano passado foram 25 mil. Não tem condições de toda manifestação, nós temos que fazer um ofício, encaminhar, buscar uma confirmação de recebimento e para mandar para outro órgão, sobretudo em casos que não são nem atribuição da Polícia Federal, ainda é matéria criminal. Então, se ele se identifica, a gente orienta essa busca. Quando está claro no sistema, a gente mesmo envia. O que a gente não consegue fazer é algo que ele tem que procurar a Polícia Civil e ele se identificou. Até para vocês entenderem, que na plataforma Fala BR, quando você faz anônimo, a pessoa não recebe a resposta da providência que a gente adota. Então, por isso que a gente não pode falar para ela, se ele fez anônimo, procura determinado órgão, porque ele não vai ter acesso a essa resposta. Então, a gente manda para a corregedoria faz o encaminhamento. Digamos que fosse uma matéria mesmo de ouvidoria, né, não de atribuição criminal, a pessoa não se identificou, aí a gente tem que fazer um encaminhamento paralelo, porque não tem jeito, senão você não vai deixar o assunto morrer ali. Você faz um encaminhamento, mas se ela se identificou, a gente orienta a buscar. Só uma última pergunta. Se a pessoa no Fala BR, se a pessoa faz uma denúncia anônima, ela não coloca um e-mail, alguma coisa para receber o status do atendimento? Porque, se eu não me engano, aqui na ouvidoria nossa, a pessoa, por mais que ela não se identifique, ela recebe o status do atendimento, né? E se a gente der uma resposta, ela vai receber dizendo, no caso ali, por favor, protocolo no município do X. Não recebe. A plataforma ela é gerida pela Ouvidoria Geral da União, da Controladoria Geral da União. Ela já deixa bem claro que se você optar pelo anonimato, você não tem acesso a nenhuma informação a respeito da demanda que você registrou. Então, até algo que a gente constantemente orienta o efetivo para ter esse cuidado. Que normalmente, tudo que você cadastra, que você não se identifica, ele aparece como comunicação na plataforma. Ela não recebe o nome denúncia, elogio, sugestão, solicitação. Ela aparece como comunicação. Aí, quando a gente trabalha internamente, que vai mandar para uma unidade, a gente já coloca comunicação e já faz essa análise de qual seria o tipo de manifestação vinculada a essa comunicação. Mas aí o analista ele tem que sempre estar atento que nesse tipo ele tem que adotar todas as providências necessárias porque a pessoa não vai ter conhecimento. Mas mesmo a pessoa não tendo conhecimento, a gente registra a providência que adotou, alguma resposta que a unidade deu para mostrar que a ouvidoria está atuando, por mais que seja anônima, e numa eventual auditoria da CGU, eles vejam que foi adotada providências e isso não foi esquecido só pelo fato de ser anônimo. Muito obrigado, Mariane. De nada. Temos mais uma pergunta da Yali. Boa tarde, Mariane. Primeiramente, parabéns pelo trabalho na Polícia Federal. Eu fiquei com uma dúvida. Esses relatórios gerenciais, qual que é a periodicidade com que eles são feitos? Se eles são feitos, se é feita alguma reunião, algum encontro para detalhar, ou se é feito só no papel mesmo? E ele é encaminhado até que nível? Por diretoria? Vai para o superintendente? Vamos lá. Seria esse. No caso da superintendência, primeiro a periodicidade. A gente faz um relatório, esse que eu apresentei ali, ele é anual. A gente faz um relatório por ano para as 27 superintendências e para as unidades que têm demandas relevantes, as gestoras de serviço e outras que tenham demandas relevantes do âmbito do órgão central. Porque às vezes tem unidade que praticamente não é demandada, então não faz nem sentido você mandar um relatório para ela. Mas, paralelamente a isso, a gente faz o que a gente chama de um relatório situacional, que seria semestral,
para a gente enviar também para as unidades, que a gente faz o levantamento dessas. A gente está até revendo as formas de relatório, como vai ser feito, que a gente faz para envio para os gestores dessas unidades, colocando já de forma mais célere, né? O que seriam as informações que eles deveriam colocar no portal, o que a gente identificou de informação gerencial. A gente chama de informação gerencial informações com problemas de poderiam ser soluções para problemas gerais. Coloca tudo isso para as unidades e envia semestralmente. A gente coloca para os analistas que eles têm que seria uma planilha de relatório situacional que eles teriam que preencher com esses dados mensalmente. Tem determinadas informações que cabe a eles identificarem, aí é algo que também que é um trabalho que a gente tem que ficar em constante conversa com eles. Gente, vocês trabalham com essa planilha aberta, senão quando passar uma informação gerencial, vocês vão esquecer de registrar aqui e a gente mandar para as unidades, essas informações que seriam importantes a partir da análise de cada manifestação que a gente está recebendo. E tem determinadas informações que já são de atribuição da nossa, que a gente chama equipe de gestão, que é quem fica mexendo no BI, verificando incongruências de classificação, que eles já colocam na planilha, por exemplo, essas que a gente chama de incongruência. Se eles verificam algum problema em classificação de manifestação, eles colocam esses dados nessa planilha de relatório situacional e mensalmente disponibilizam para os nossos analistas para eles analisarem, de fato, houve incongruência ou não houve. Eles fazem essa análise. Aí eles fazem a análise, o que você classificou como informação no portal ausente, isso aí merece mesmo ser enviado para a unidade para colocar essa informação ou não? Eles fazem essa análise, aí vão fazendo mensalmente, e semestralmente a gente envia para o gestor. Mas eu te confesso que isso é algo que a gente está querendo até rever essa forma de análise, porque eu acho que está ficando demorada para a gente comunicar. Mas, de todo modo, paralelamente, os problemas vão surgindo, a gente já vai fazendo contato telefônico com o gestor, por exemplo, deu um problema no pagamento do passaporte, a gente recebe uma chuva de manifestação aqui, a gente já faz, não fica esperando 6 meses para fazer contato com o gestor, a gente já faz uma ligação, olha, está tendo esse problema, verifica isso daí, aí a gente tenta segurar as manifestações e manda só uma para eles solucionarem, mas já avisa, chegaram 100, e para a gente usar a resposta comum, já com problemas solucionados, formas de otimizar o trabalho e tentar solucionar rapidamente. Agora, com relação a essa metodologia que a gente adota também de gerencial, é algo até que agora no final desse ano a gente já viu o problema, que a gente fala para os analistas anotarem, mas acaba que vai passando muita coisa. Eu pedi para uma outra pessoa fazer uma revisão de informação gerencial e chegaram para mim várias informações gerenciais que eu tenho que mandar para os gestores que não estavam nessa planilha deles de relatório situacional. Então, é um trabalho assim, que você, por mais que você estabeleça uma metodologia e toda uma estruturação, você tem que ficar em constante cheque, contato, reuniões com o pessoal mesmo daqui, porque senão vão se passando, acaba passando despercebido alguns detalhes que são importantes. E algo assim que eu acho também bastante importante, que a gente faz muito aqui, é fluxograma das nossas principais atividades. A gente tem tudo em fluxograma. Confesso que tem uma dificuldade para o pessoal ficar lendo o fluxograma e aplicando os detalhes, mas tudo tá estabelecido em fluxograma, como uma forma de quê? Mesmo que como eu saí agora da ouvidoria, mas ainda continuo até trabalhando na área, e qualquer um que saia, um analista que saia, a gente tem tudo em fluxograma, como é a forma que vai ser tratada a manifestação, os detalhes que você tem que observar de cada trabalho desse. Isso eu acho mega importante para você ter uma memória do que é realizado no setor e não fique vinculado a determinadas pessoas. Ok, a Simone, controladora adjunta, tem mais uma pergunta. Eu queria perguntar sobre essa questão da base de dados, né? Quem tem acesso e como vocês controlam esse acesso, né? Porque como tem muita informação de denúncia, enfim, né? Assim, conteúdo sensível, né? Nessa extração de dados que você falou para o BI, né? Como é que vocês fizeram em questão a perfil de acesso, controle de acesso, enfim? Vamos lá.
Na criação do BI, quando ele foi feito, foi até com o servidor que eu trouxe de missão aqui especificamente para isso, que eu não tinha servidor com essa qualificação para a criação do BI. Então, foi um servidor de outro estado que eu já conhecia e que me ajudou na construção, me ajudou na construção. Agora, a alimentação, a extração de dados do FalaBR para o nosso BI é feito por um servidor aqui, né? Ficou tudo documentado, a forma de realizar o trabalho. Então, é um servidor aqui da ouvidoria que realiza isso. E esses dados extraídos, eles só são dados gerenciais. A gente não pega teor da manifestação, nome de manifestante, nada disso. Então, a gente não tem esse problema. Obrigada. De nada. Mais alguém? Não tiver mais ninguém, acho que a gente vai dar sequência e quem tiver, de repente, alguma questão específica, você vai deixar seu e-mail, né? Vou, encerrando aqui, eu já coloco no chat. Tá bom, então. Então, delegada Mariane, muito obrigada mais uma vez. Acho que a gente teve vários elogios aqui no chat, realmente é bem interessante a sua apresentação, um projeto acho que dá para a gente olhar com carinho para ele para tentar replicar, né, Simone? Eu estou à disposição, o que vocês precisarem, eu coloco aqui os servidores dessa parte de informática, eu confesso que eu não sou muito afeta, mas eu coloco os servidores aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês precisarem, e foi um prazer participar do evento, e que eu acho muito importante, sempre essa troca de experiências, de conhecimento, que eu acho que o trabalho do papel da ouvidoria é esse, e o trabalho em equipe e colaboração só tende a render ótimos frutos para a sociedade que é a quem a gente serve. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Nós vamos chamar o ouvidor-geral Flávio Silvino de novo, porque ele tem uma novidade. Agora ele vai apresentar uma novidade, né, Flávio? Um spoiler só, né? Isso, então. eu Doutora me Mariane, muito eu, obrigado, tá? eu que agradeço, me despeço de vocês, vou colocar no chat. Um bom evento a todos. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui, então, pessoal. Segundo. Eles já estão me vendo aí, né? Estão vendo a apresentação? Tá. Sim. Então, como a Cleia comentou, é um spoiler, na verdade, né? A ideia aqui não é esgotar o tema. O Prêmio de Boas Práticas que a CGE está organizando ainda vai ser lançado o edital em breve, mas a ideia aqui é explicar um pouquinho da intenção do prêmio e dar alguns exemplos e nortear um pouquinho, com base nesses exemplos, como vocês podem estar fazendo para participar desse prêmio, tá? Então, o que é o Prêmio de Boas Práticas do CGE? Né? Uma iniciativa da CGE que tem a finalidade de reconhecer, incentivar e disseminar e premiar práticas inovadoras dos órgãos e entidades no âmbito da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. Então, como está dito ali, né, a gente pretende reconhecer, disseminar e premiar essas práticas inovadoras que geram avanços aí na gestão pública e na prestação de serviços públicos e incentivar a participação e a troca de experiência entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo na realização dessas ações, projetos inovadores e criativos para a gestão pública, formando uma rede de boas práticas. Como que a gente pode fazer para explicar, né, um pouquinho do prêmio? Eu acho que o melhor caminho que a gente encontrou foi dar alguns exemplos já de boas práticas premiadas e, no final, algumas sugestões que a gente pensou aqui, mas que a ideia é que vocês não se limitem ao que a gente vai apresentar aqui, mas sim que vocês tenham como exemplos para gerar novas ideias e até análises do que vocês têm de práticas aí para poder apresentar no prêmio, né? Então, a gente tem essa primeira boa prática a ser apresentada, que é um treinamento feito na empresa Furnas Centrais Elétricas, da Eletrobras,
onde eles fizeram uma divulgação do canal de denúncia das empresas, da Furnas, e a diferenciação, um foco na diferenciação entre o que é denúncia e o que é reclamação. Então, a categoria em que a boa prática foi inscrita da promoção de mecanismo de tratamento de denúncia e de proteção, da denúncia e de proteção ao denunciante de boa-fé. O objetivo era divulgar o canal de denúncias, o objetivo da boa prática, né? É divulgar o canal de denúncias com foco nas diferenças entre denúncias e reclamação, bem como divulgar os canais de registro dessas demandas, as formas de registro, as responsabilidades da ouvidoria, a importância da proteção ao denunciante e com exemplos de forma lúdica para que as empresas pudessem familiarizar e sensibilizar com o tema. Então, basicamente, o que eles fizeram foi uma apresentação, eles elaboraram um treinamento, fizeram uma apresentação para todos os servidores da empresa, com um conteúdo didático e prático ali, que eles denominaram um tutorial. Então, no final do treinamento, eles usaram uma ferramenta tecnológica que talvez alguns conheçam já, que é o Kahoot. Essa ferramenta ela permite que a gente lance perguntas rápidas e crie uma espécie de quiz ali num coletivo, né? As pessoas conseguem acessar a plataforma com um código e o apresentador faz a pergunta e em seguida libera para as pessoas responderem. Então, a partir dali, eles conseguem criar também um ranking, mas que para o pessoal lá a ideia não era gerar uma competição, mas sim fixar os conteúdos demonstrados durante o treinamento e gerar uma interatividade ali, até despertar potenciais dúvidas ali que pudesse o pessoal depois fazer para a equipe. E, no final, eles fizeram uma pesquisa de opinião quanto a esse treinamento realizado. Então, essa foi uma boa prática premiada aí. A outra prática que a gente trouxe como exemplo aqui para vocês é um projeto Ouvidoria Encanto, que foi feito no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. A ideia da prática era apresentar, por meio da música e do contato direto com os usuários e profissionais do HU-UFS, explicando o papel da ouvidoria e a importância da participação do cidadão na gestão pública, de modo a contribuir com a melhoria dos serviços ofertados no âmbito de um hospital universitário. Os membros da equipe, então, eles percorriam todas as áreas do hospital, tocando violão, cantando músicas e distribuindo folders, e explicando a funcionalidade, explicando o papel da ouvidoria, o local onde era realizado o atendimento, e outros canais de comunicação também, os tipos de manifestações e compromisso com o sigilo. Então, é uma prática bem legal, e eles, no começo, eles viram que a ouvidoria não tinha uma demanda como eles acreditavam que fosse o ideal da participação. Eles entendiam que havia uma falta de conhecimento dos usuários em relação à ouvidoria, e eles começaram a ação distribuindo folders também, e colando cartazes pelas dependências do hospital, só que eles não viram uma efetividade nisso. Eles achavam que ainda dava para melhorar ainda mais. Então, foi onde eles pensaram nessa questão da ouvidoria Encanto, né? Que eles levavam essa forma lúdica, eles cantam lá, e até o servidor que fazia a parte da equipe ali que tocava o violão e cantava, ele foi convidado a apresentar fazer essas apresentações em outros hospitais, porque o hospital é vinculado à EBSER, né? E então ele fez a apresentação também em outros locais, foi bem legal. Tem várias imagens na internet, tem uns links sobre a prática, e dá para vocês lerem um pouquinho mais se vocês pesquisarem lá sobre ouvidoria em cana. E aí a gente trouxe também outros exemplos aqui que a gente pensou, mas isso aqui, de novo, reforçando que vocês não precisam ficar presos a isso daqui, isso que é mais para dar exemplos para que vocês possam pensar nas ações que vocês podem estar se inscrevendo. Então, ações de conscientização, o treinamento dos setores do órgão, da entidade, elaboração de cartilhas, normativos internos, promoção de encontros recorrentes para tirar dúvidas, para troca de experiências, como a gente tem aqui na Ouvidoria Geral Café com Ouvidoria,
elaboração de painéis, a utilização de outras ferramentas para facilitar a apresentação dos dados e informações ao gestor. A gente até teve um exemplo desse durante agora a apresentação, né, da doutora Mariane. Um colega comentou que também já tem um painel lá utilizado na ouvidoria. Ações de publicação em transparência ativa de pedidos de acesso à informação de forma recorrente. Então, eventualmente, se recebe muito pedido de acesso à informação de determinado tema e se trabalha para que isso se torne uma transparência ativa. Ações de acolhimento e atendimento ao cidadão. Ações de melhoria dos processos e dos serviços públicos a partir da análise das manifestações de ouvidoria, bem ligado àquilo que a gente teve na apresentação anterior, né? E divulgação dos canais de ouvidoria, de acesso à informação direta aos usuários dos serviços do órgão e da entidade. Então, também tem a ver com essa boa prática que a gente comentou anteriormente ali de potencializar essa comunicação com o usuário final, né? E legal também que isso também se aplicava aos servidores, ao público interno, não só aos usuários do serviço, tá? Às vezes a gente também consegue potencializar o uso internamente do órgão. Basicamente é isso. É só um spoiler mesmo, tá? A gente vai ter mais oportunidades para frente para explicar um pouco mais do lançamento do edital, mas a princípio seria essa apresentação que eu tinha para vocês sobre o Prêmio de Boas Práticas. Ok, então, agora a gente vai chamar o Américo, que dispensa apresentações, né? O Américo, gerente de gestão de ouvidorias. Américo, está contigo. Boa tarde, pessoal. Todos estão me ouvindo bem? Eu vou estar compartilhando aqui, eu vou estar falando um pouquinho sobre o relatório anual de ouvidoria, tá? Primeiramente, eu agradeço a presença de todos aqui, né? Algumas figurinhas aqui a gente já conhece. E isso daqui foi. Opa, deixa eu arrumar aqui. Aqui. Então, eu agradeço a presença de todos aqui, dispensa a apresentação, a gente conversa no dia a dia, tem algumas unidades de ouvidorias que são novas, sejam bem-vindos. Esse resultado de gestão de ouvidorias que eu vou apresentar, ele não é um resultado individual da CGE ou da Gerência de Gestão de Ouvidorias, é um resultado da rede de ouvidores. Cada unidade da ouvidoria setorial e seccional colaborou, colocou seu tijolinho aqui para a gente conseguir alcançar esses números aqui que eu vou estar fazendo uma demonstração para vocês, tá? Nós tivemos no ano passado 34.491 manifestações que o sistema de ouvidoria recebeu centralizado aqui conosco. Foram respondidas 34.083, ou seja, dentro do prazo nós tivemos 88%, 89% respondida dentro do prazo de até 30 dias. Fora do prazo nós tivemos 10% ali. E em tratamento, quando nós fechamos, dia 31 de dezembro, nós tínhamos 358 em tratamento. 143 dentro do prazo e 215 fora do prazo. É bom lembrar que aqui nós trabalhamos com a data de corte do dia 1º de janeiro de 2023 até dia 31 de dezembro de 2023. Então, esse daqui era o que nós tínhamos lá no dia 31, tá? Opa. E aqui nós tivemos o prazo médio, então, nosso prazo médio de 2023 foi de 11 dias. Em 2022, o nosso prazo médio era de 12,5 dias. Embora que nós tivemos um acréscimo de 47% das manifestações a mais, nós conseguimos, a rede conseguiu diminuir o tempo médio dos dias ali. E aí vem todas aquelas ações que a gente desenvolveu durante o ano. O café com ouvidoria, a cobrança de resposta, ligar para os órgãos, conversar, os atendimentos com as unidades, tudo certinho.
E nós tivemos ali a taxa de resposta, que nós tínhamos em 2022, dentro do prazo era 83%. Em 2023, com o volume que nós tivemos ali, nós conseguimos também avançar e conseguimos colocar aí 88,86%, vamos arredondar para 89% das manifestações respondidas dentro do prazo, tá? Então, isso daqui, agradeço mais uma vez a rede de ouvidores ali, que colaborou, se dedicou, fomos atrás, corremos, buscamos esses indicadores, tá? E aí nós temos um comparativo de tipologia, aonde que aconteceu o boom da Ouvidoria Geral do Estado. Então, nós tivemos ali a denúncia, que cresceu para 7.199, nós tivemos uma variação de 83%, e por incrível que pareça, aí começou a aparecer os elogios, né, que teve 80% de crescimento no elogio. Tá? E aí os outros se manteve ali na faixa dos 40%, 50%, até a sugestão nós tivemos uma evolução ali fechando. Mas denúncia, né? Nós tivemos ali os lançamentos da integridade, a questão, né, do assédio moral, do assédio sexual, que foi bem debatido, o evento no Teatro Pedro Ivo, isso tudo refletiu aqui nesse crescimento, tá? E aí nós tivemos assim, quais foram os órgãos que mais tiveram demandas de crescimento de 2022 para 2023? Primeiro, a Polícia Civil, nós tivemos bastante, um crescimento aqui de 206%, de 322 para 287. Aí nós tivemos aqui o serviço deles, que nós temos que entender que 2023 teve a questão muito forte de boletim de ocorrência, maus tratos dos animais, que acabou entrando tudo aqui pela ouvidoria. A Casa Civil, que saiu de 31 manifestações e foi para 67 manifestações. Isso daqui, pessoal, são só dados da ouvidoria, tá? Não leva lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, a IALI vai conversar depois com vocês, tá? A Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativo, a SAP, saiu de 312 para 532, 70%. A Polícia Científica, 937 manifestações, teve um acréscimo aqui de variação de 70%. Aqui teve a questão dos agendamentos da carteira de identidade, a nova carteira de identidade que teve esse... A Polícia Militar, também, 67%. Então, esses foram os 5 órgãos que mais tiveram uma avaliação de crescimento conosco, tá? Não significa que os outros órgãos não tiveram, mas tiveram menos de 67%. Aí a gente trabalhou com os 5 órgãos aqui maiores. Aqui seria interessante mencionar que nós tivemos o pronto atendimento. O que é esse pronto atendimento? São os atendimentos que as manifestações de ouvidorias que nós recebemos e ela não é tramitada para o órgão. E aí podem vir pronto atendimento. Nós da Ouvidoria Geral, ali, as meninas ali da Caixa de Entrada, juntamente com a gerência, já dá a resposta devidamente para o cidadão, sem fazer a tramitação para vocês dos órgãos. Então, foi 13.919 manifestações. Nós tivemos, dentro do prazo ali, 99,13% respondida dentro do prazo, 12 fora do prazo. Do que é essas 12 fora do prazo? Provavelmente é a questão do recesso. Caiu no recesso, ficou para ser discutido, às vezes, com outro setor ou com a ouvidora geral. E fora do prazo, nós tivemos uma fora do prazo, que foi aquela manifestação que provavelmente foi respondida e, por um lapso, ela não foi concluída. Né? Então, assim, nós tivemos 100,85%, quase 101% ali de acréscimo. E esse atendimento, quem faz o pronto atendimento, somos nós ali, como eu falei para vocês, da equipe da Gerência de Gestão de Ouvidoria, as meninas da Caixa da Entrada. Esse pronto atendimento é caixa de entrada, não é caixa de saída. Que representou isso, ou seja, 40% foi pronto atendimento. Fomos nós que respondemos. Os outros 60% vão classificar
que nós encaminhamos para as setoriais e seccionais em fazer a decisão administrativa final, a DAF, que nós chamamos, tá? E aí, o comparativo dos 5 principais assuntos que veio do pronto atendimento. A manifestação veio incompleta, faltou dados. Vou dar um exemplo. O pai relata tudo o que aconteceu com o filho na escola e não mencionou o nome da escola, nem a série e o nome da criança. Então, a gente devolve solicitando esses dados para o cidadão, para ele fazer a complementação, fazer uma nova manifestação com esses dados. Então, o que está incompleto não chega para o órgão para vocês, tá? E aí nós tivemos 85% nesse assunto da variação. Não foi possível compreender 87%. Às vezes o cidadão fala, relata e não apresenta nenhum fato que a gente consiga dar prosseguimento. Competência municipal. Nós tivemos aqui de 683 para 1.548, 126% de acréscimo. Isso daqui, às vezes, nós identificamos que quando a ouvidoria de um determinado município, o sistema não estava funcionando, tinha um lapso, alguma coisa, eles mandavam para a Ouvidoria Geral do Estado. Então, assim, uma limpeza de rua, uma sinalização numa rua, de competência municipal, era exclusivamente competência municipal e vinha para nós. Então, a gente identificava assim, o sistema hoje não está funcionando da Prefeitura X. Eles mandavam para nós, e aí a gente devolvia. Atendimento em duplicidade, o cidadão registrou muito em duplicidade aqui conosco. Aqui nós tivemos também devolução da proteção de dados pessoais, que teve um acréscimo muito grande. Antes, em 2022, isso daqui estava como assunto anonimato, e para agora, em 2023, a gente devolveu como devolução de proteção de dados pessoais. São as denúncias que, às vezes, eles falam, se expondo, e quando não tem a necessidade de se expor, nós devolvemos para o cidadão, solicitando que ele faça no anonimato ou no sigiloso, como medida de segurança. Aí nós temos um acompanhamento, quando nós devolvemos para ele fazer isso de manifestação, ele refaz, optando pelo sigiloso ou pelo anonimato, tá? E os demais assuntos ali correspondem aos 51%, tá? Então, essa daqui era a minha apresentação. Eu queria agradecer para vocês, depois a gente deixa as perguntas em aberto ali, tudo certinho. Agradecer imensamente à rede de ouvidores por estar presente nesse evento, por estar presente no Café da Ouvidoria que nós fizemos ano passado. Nós tivemos bastante resultados, acatamos sugestões, outros eventos. E, mais uma vez, agradecer mesmo, porque esses números aqui, nossos indicadores, são muito bons. 11 dias para responder ali, 34 mil manifestações que aparece para nós aqui, que é o canal de entrada, né, que está centralizado tanto a entrada quanto a saída, é um tempo muito bom, e esse tempo foi construído, a rede construiu. Tem alguns órgãos que ainda precisam melhorar o seu tempo de atendimento, e a gente já está trabalhando em cima disso, mas a gente está trabalhando. Então, muito, muito obrigado mesmo à rede de ouvidores. Eu desejo sucesso para nós, para a nossa caminhada aqui. Ano de 2024, vamos ter algumas novidades, vamos ter sistema novo que a gente está prevendo, já tem alguma coisa que vamos estar seguindo na linha do que foi falado pela delegada, também ali, mas a gente está trabalhando. E, mais uma vez, muito obrigado por vocês fazerem parte dessa rede que está sempre em evolução. Mais uma vez, muito obrigada, era essa minha apresentação. Passo a palavra para o Flávio, é isso? Ou deixo as perguntas em aberta? Acho que a gente pode fazer as perguntas no final, né? Agora a gente deixa, quem sabe, a Yali vai falar agora. A Yali é gerente de acesso à informação. E aí, no final, a gente abre para perguntas de novo. Pode ser? Perfeito. Boa tarde, pessoal. Deixa eu
abrir aqui minha apresentação. O que que deu? Pronto. Bom, eu vou falar brevemente sobre o relatório de Lai, né, tendo em vista passar da hora. A ideia aqui é trazer alguns pontos principais, tá? E ao final eu vou trazer também mais uma novidade para vocês, então aguentem firme aí, tá? Bom, sobre o relatório da Lai de 2023, a gente registrou na opção 3 do sistema de ouvidoria 4.417 pedidos, tá? 4.417 demandas, na verdade, porque como o Américo disse, nem todas as demandas são encaminhadas para o órgão, algumas delas são feitas o pronto atendimento aqui mesmo, tá? Dessas 4.417, 3.044 foram consideradas demandas atendidas, ou seja, foi concedido o acesso ao cidadão, né? Não foi negado ou não foi parcialmente negado. Então, assim, um número bastante elevado, né? Grande maioria, tudo que o cidadão pediu, ele recebeu, tá? A gente recebe um número elevado de pedidos que são considerados genéricos, que são aqueles pedidos em que faltam dados. Nesses casos, a gente faz o pronto atendimento e devolve para o cidadão para que ele complemente, tá? E olha só, um número bem reduzido de demandas indeferidas, que são aquelas demandas em que o órgão nega o que foi solicitado, né? Então, vejam, dos 4.417 pedidos recebidos, apenas 194 foram negados, tá? Os órgãos e entidades mais demandados, dentre eles, o IMA hoje é o nosso campeão de pedidos de acesso à informação, e eu já gostaria aqui de parabenizar o Eduardo, porque ele tem um grande desafio ali, né, diante do elevado número de pedidos de Lai que o IMA recebe, ele está fazendo um trabalho bem bacana ali no IMA para reduzir o tempo de atendimento, então parabéns, viu, Eduardo? Isso é bem importante, porque isso reflete no final do ano nos nossos indicadores, né, nossos indicadores de Lai. Aí depois a SED, a SES e a PM, tá? São os órgãos que mais recebem demandas de Lai. Os principais assuntos são aqueles, como vocês já podem ver, né, no dia a dia, são aqueles pedidos de acesso a processos, acesso a documentos, principalmente depois que o SGPL restringiu o acesso às peças, né? Então, a maioria dos cidadãos, eles entram via Lai para poder pedir acesso às peças de determinados processos, tá? Aí, dados estatísticos, e também, né, por fim, outro campeão de pedidos são dados e documentos ambientais de forma geral, tendo em vista também, como eu falei, que o IMA é a entidade que mais recebe pedidos de acesso à informação. Bom, em relação aos recursos, né, vocês sabem que a Lai tem 3 instâncias recursais, então o cidadão fez o pedido, foi negado ou ele não foi respondido corretamente, o cidadão tem direito a entrar com recurso. O primeiro recurso vai para o órgão ou entidade, segundo recurso, Controladoria Geral do Estado, terceiro recurso é SEMAI, tá? Comissão Mista de Acesso à Informação. Aqui eu trouxe só os dados dos recursos de primeira instância, que são os recursos encaminhados aos órgãos e entidades. Nesse caso, o secretário ou o presidente tem que se manifestar. Ano passado a gente teve 27 recursos de primeira instância. Deixa eu ver se aparece o resto aqui. E desses 27, 66%, quase 67% foram providos, ou seja, o que o cidadão reclamou, ele tinha razão no que ele estava reclamando, tá? Então, o gestor analisou e verificou, não, peraí, essa informação é devida, ele tem razão de estar reclamando, né? Então, por isso que eu gostaria de reforçar com vocês, principalmente os ouvidores setoriais e seccionais, no momento de encaminhar uma resposta, que analise e verifique se realmente foi respondido o que foi solicitado, né? Nem sempre a gente vai ter resposta para tudo que foi pedido, mas aí a gente justifica, meu órgão não possui essa informação, né? E se possível, né, dizer, não, é o órgão tal que possui, ou então, não posso te dar com base em que legislação, né? Sempre fundamentar e sempre trazer resposta para tudo que foi solicitado, por mais que o órgão não tenha resposta para tudo, tá? Bom, eu podia botar aqui como, acho que é assim melhor. O percentual de atendimento aqui a gente considera 30 dias, tá?
Como vocês podem ver, diferente do que aconteceu na ouvidoria, ano passado, na LAI, a gente teve uma redução dos nossos indicadores, tá? 2023, a gente tinha um percentual de atendimento no prazo de 30 dias de 90, quase 95%. Em 2024, a gente teve uma redução, né? E, consequentemente, também aumentou o prazo médio de resposta. Então, assim, ainda sendo um indicador muito bom, acima de 90%, né? A gente reforça para que esse ano a gente altere isso, a gente volte a estar acima dos 94%. Então, a gente conta aí com a colaboração de toda a rede de ouvidores para que a gente cumpra o prazo previsto na LAI, né, que é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 mediante justificativa, tá? O prazo médio de resposta é um prazo legal, né, mas o que importa para a gente é a qualidade da resposta, né? Pode ser que o órgão demore até 20 dias para responder, mas se for bem respondido, né, então tá legal, tá? E importante também que seja dentro do prazo, né? Como vocês sabem, a LAI é um pouco mais rígida em relação à questão do prazo, tá? Então, tomar bastante cuidado para que a gente melhore esse indicador esse ano, tá? Para o ano de 2024. Não sei se todos sabem, a gente informou no início do ano. A partir desse ano, a gente implementou uma pesquisa de satisfação, tá? Que trimestralmente a gente vai passar para as ouvidorias, que ao final quando a gente encaminha a resposta para o cidadão, a gente encaminha junto um link para que ele avalie o atendimento recebido, tá? A gente tem recebido alguns retornos do cidadão e a gente vai passar para vocês também, para vocês terem conhecimento de como o cidadão está avaliando o atendimento recebido pelos órgãos, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Eu acho que é isso, tá? Em relação ao relatório da LAI. Agora eu vou trazer para vocês uma novidade que a gente vai implementar a partir desse ano. Quem já está na ouvidoria há um certo tempo sabe que todo ano a gente sempre oferece um curso de ouvidoria e acesso à informação. E esse curso ele era aberto por determinado período, né? Tinha um tempo para inscrição e um tempo para que se pudesse fazer esse curso. Então, a partir desse ano, a gente entendeu que seria legal deixar esse curso, então, disponível o ano inteiro para que quando o ouvidor ou o setor que tiver interesse quiser fazer o curso, que ele possa fazer, né? Então, a partir de hoje, tá? Vai estar disponível o curso de capacitação em ouvidoria e acesso à informação. São 4 módulos, um que fala sobre ouvidoria, um sobre pedidos de acesso à informação, outro só sobre os casos de restrição e sigilo de acesso, tá? Pedidos de acesso à informação, e outro módulo sobre o sistema de ouvidoria. Esse curso ele vai ser oferecido através da plataforma Moodle, então sempre, né, todos que tiverem interesse podem se inscrever, a gente vai botar daqui a pouco o link no chat, para que todos que tiverem interesse já se inscrevam para fazer o curso. Bem legal que os ouvidores que ainda não tenham feito, principalmente as unidades, possam fazer o curso, tá? Ele tem uma carga horária de 40 horas, certo? Vai ter um material, assim, bem legal, bem completo. E também é importante ressaltar que me inscrevi no curso, eu tenho que fazer em 30 dias, tá? O período que o inscrito deve terminar o curso é de até 30 dias. Então, aproveitem e aqueles que não fizeram, como eu disse, aproveitem para fazer o curso. E assim, a gente está aberto a feedback, né? Tragam para a gente o que vocês acharam, se vocês acham que a gente que está legal ou que a gente tem que reforçar mais em algum assunto, né? Algum tema que vocês considerem interessante. Sempre tragam para a gente que, como esse curso vai ficar aberto, né? A gente pode também, quem sabe, evoluindo, né? Com a ajuda de vocês, certo? Então, é isso, tá? Queria agradecer a participação de todos, aos que ficaram até o final. Falar que a Gerência de Acesso à Informação está disponível, né, para dúvidas dos ouvidores setoriais e seccionais. A gente pede que as unidades, sempre que tenham dúvida, procurem as ouvidorias dos seus órgãos, tá? Para a gente atender da melhor forma possível o cidadão.
E é isso, pessoal. Valeu, brigadão. Estamos aí para o que precisarem. E com isso eu encerro aqui a minha fala. Yali, já tem umas perguntas aqui no chat, eu não sei se você ou o Américo, quem que pode responder. É o JP da Ipagre, ele pergunta, quando o titular de dados pessoais quer alguma informação sobre o tratamento de dados, de acordo com a LGPD, ele deve fazer um pedido de acesso à informação no canal da ouvidoria, fazer a solicitação no site, LGPD, né? Ou outro canal. É um questionamento, né, JP? Se ele faz um pedido de tratamento dos próprios dados dele, aí tem que ser para o encarregado de dados, tá? Tem um canal específico no portal do governo que abre, se eu não me engano, um processo SGPE e esse processo vai direto para o encarregado de dados. Não é feito via lá e nem via ouvidoria. Ótimo, bom esclarecer isso, porque a encarregada eu já estava assim, será que vai pela ouvidoria ou não? Aí ela até revelou que tinha isso. Eu acho que é até importante da gente colocar no site da nossa ouvidoria aqui da Epagre, se quer fazer uma solicitação de informações sobre o tratamento de seus dados pessoais, acesse o site tal, que é aquele ali então, né? Só para confirmar, aquele da SCTI, se eu não me engano, né? Isso, JP, é aquele lá do Esse mesmo. SCGov, Serviço Solicitar Atendimento. Quando ele faz por esse canal, já vai diretamente para o, vou usar um termo comum, ele vai diretamente para o dono do serviço. Então, se esse serviço lá no SCGov está cadastrado para o encarregado de dados, ele já abre automaticamente e vai para o encarregado de dados, tá? Não tem a necessidade nem de devolver para a ouvidoria responder e nem para alguém dar acesso à informação, tá ok? É esse caminho mesmo. Tá, e aí já vai atrelado o encarregado de cada órgão daí, então. Tá, Exato. obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente acabou esquecendo de dizer, a Fábia colocou no chat uma lista de presença, tá? Mas de qualquer forma a gente consegue ver quem estava presente para emitir depois o certificado, tá? Mas, Fábia, se puderes colocar de novo, caso alguém não tenha assinado a lista, tá bom? E vocês vão receber também uma pesquisa de satisfação. Ela já está aqui, mas eu acredito, não sei, Fábia vai enviar de novo pelo e-mail da rede essa pesquisa? Ali. Sim, ela respondeu aqui, ela vai enviar essa pesquisa de satisfação. É uma pesquisa sobre o evento de hoje, tá? A ideia é o que vocês acharam do evento, para que a gente possa constantemente ir aperfeiçoando e entender quais são as demandas da rede para preparar as novas edições do Roda de Ouvidoria, tá bom? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta para a Yali, para o Américo? Para o ouvidor Flávio. Não? Então, Flávio, você pode só dar encerrar aqui o nosso evento, né? Fica à vontade. Tá certo, pessoal. Não, agradecer mais uma vez a presença de todos. É muito importante a gente se reunir aqui, trocar experiências, trocar essas informações que são valiosas, né? Tanto para a ponta quanto para os gestores depois, no fim, com os relatórios. E é muito legal ver que a gente tem uma audiência considerável, saber que as pessoas se interessam pelo evento, participam, interagem também, tiram suas dúvidas, trazem questionamentos de coisas que já estão acontecendo nas ouvidorias. É muito legal porque a gente vai, às vezes a dúvida que o colega colocou também é uma dúvida de outra setorial, outra seccional, que acaba sendo resolvida com o compartilhamento e com a interação de todo mundo, né? Mas, então, muito obrigado. Gostaria de dizer mais uma vez que a Ouvidoria Geral está à disposição sempre de vocês e qualquer coisa é só chamar a gente. Obrigado, pessoal. Simone, quer falar alguma coisa, Simone?
Só agradecer também além da rede, né, das seccionais e setoriais pela participação, aos servidores da OGE, né, até pela confecção aí elaboração do Roda de Ouvidoria, FAB, enfim, não vou nominar aqui, mas a FAB que tem mais organizado ali, né, mais os gerentes, o Flávio, enfim, todos que participaram desse momento importante aí. Tá? Obrigada e boa tarde a todos.